gente! Bem-vindos ao meu canal Mediadores Mirins. Estamos aqui para mais um vídeo de muita informação e conhecimento e aprendizado. Aqui você encontra estratégias de como lidar com os conflitos dos seus filhos, das suas crianças ou na sala de aula. Aqui eu te ajudo a lidar e a enfrentar os seus medos na hora de você resolver um conflito com os seus filhos ou até mesmo na sala de aula. Ontem eu postei um post no Instagram que repercutiu um pouco, é um assunto que eu fui mais assim pro emocional. E eu tive várias mensagens a respeito daquele tema. Então eu decidi trazer aqui pro YouTube pra gente poder detalhar mais e um pouco mais a fundo sobre esse tema. O tema que eu queria discutir com vocês e que vocês me acompanhassem é: por que que a mediação muda a forma como a gente lida ou como a gente vê os conflitos que acontecem aqui na nossa vida, o que acontece no nosso dia a dia, né? É um tema que a gente vai discutir um pouco mais na sua profundidade, assim como eu falei com vocês, tá? E vocês vão se impressionar, porque traz uns detalhes que às vezes a gente não percebe. Me conta, você já parou para pensar em como você vê ou como você lida com os conflitos vindo de você? Quando você está enfrentando um conflito, quais sentimentos que estão vindo dentro de você? O que que você sente? Como que você vê? Como que você age? Quando surge um desentendimento, uma discussão, qual é a sua primeira reação? Me fala. É se defender? Ou você vai se calar? Ou você quer impor a sua opinião? Ou você fica nervoso? Ou você fica retraído? Cada pessoa tem um jeito de como lida. E agora pensa, como você aprendeu a lidar com os conflitos? Quando você cresceu lá na sua infância, como seus pais lidavam os conflitos com você? Eles chegavam, conversavam, ou já ia brigando, ou gritava, engole o choro, porque isso aconteceu com muita gente, né? Como que os seus pais lidavam com conflitos e com vocês na infância? E é claro também, muitos tiveram aqueles pais autoritários, né? Que já ditavam, olha, você vai pra lá, você vai pra cá, e já coloca de castigo, e já julgava lá o comportamento de vocês, não deixava vocês falarem, não dava vez de vocês se explicarem. Então, assim, a gente traz isso da nossa infância. E muitas vezes a gente pega isso que a gente cresceu e viu e coloca para a nossa vida atual. Então, muitas vezes as pessoas passam isso para os filhos. E como aqui eu falo tanto para professor quanto para pais, geralmente a gente coloca isso ou dentro da sala de aula ou com as nossas crianças. As mesmas coisas que os pais fizeram conosco, a gente faz com o outro também. E aí eu trago aqui que não é somente com as crianças, isso aí a gente traz para os nossos relacionamentos no geral, ou com os nossos familiares, ou com os nossos cônjuges, ou com os nossos colegas de trabalho, porque foi a forma que a gente viu no passado. Ninguém nos ensinou, então a gente só está assim fazendo a mesma coisa e sem perceber, tá? A gente faz sem perceber. Você enfrentou, tá no meio de um conflito, no meio de uma situação tensa ou de uma briga, você vai reagir da forma como você cresceu. E aí, se você não muda esses padrões que você teve durante a infância, você só vai passando cada vez mais pra frente. E assim, né? Sem contar que a maioria de nós cresceu ouvindo ou aprendeu como se o conflito fosse uma coisa ruim, como se fosse algo que você precisa evitar, ou que você só tem que resolver aqui logo e aí passar o mais rápido possível para você não ir aos detalhes daquele conflito. O que que você carrega em você hoje? Qual a visão que você tem hoje sobre conflitos? Eu tô trazendo esse tema porque eu tô aqui sempre falando, né, de conflitos com crianças. Porém, se você não souber a sua visão, o que que você acredita, o que que é um conflito, como que você enfrenta, como que você lida, isso pode influenciar muito na hora quando você vai resolver os conflitos com seus filhos. Isso vai influenciar muito a forma como você vê. Então, primeiro a gente precisa entender como que a gente vê o conflito. Como que você enxerga? Como uma coisa ruim? Como algo que você tem que resolver logo? Ou como algo que você pode aprender e você pode ali, durante aquela situação conflituosa, diante daquela questão ali de tensão, você pode extrair alguma coisa boa, você pode aprender, você pode lidar melhor da próxima vez. E por que que eu tô trazendo isso? Porque a visão que nós temos muda tudo, faz toda a diferença no nosso convívio e como nós vamos lidar. E aí o ponto é o seguinte que eu quero trazer para vocês. E se eu te disser que o problema, ele não tá no conflito em si, não tá na briga, não tá nos desentendimentos que acontecem, mas sim na forma como a gente lida com aquela briga, com aquele desentendimento, com aquele momento de tensão, com aquela pessoa que discordou da gente. Então faz toda a
diferença como você vê o conflito. Então, o conflito, ou a briga, ou a discussão, não é o problema, mas sim a forma como você vê o conflito, como você encara. Para melhorar aí esse assunto, eu quero te contar uma história. E aí a gente vai poder fazer uma comparação aqui e eu quero que você me acompanhe, tá bom? Nós vamos imaginar duas meninas, duas irmãs brincando. É a Clara e a Luísa. Vamos colocar esse nome. Elas estão brigando o tempo todo e geralmente é pro mesmo motivo. Um dia, a Clara pega a boneca favorita da Luísa. E aí o que acontece? A Luísa fica furiosa. E o que ela faz? O que normalmente faz, gente? A Luísa foi lá e empurrou a Clara. Que é uma situação que acontece, né? Uma situação normal ali na vida da criança. O adulto ouve alguém chorando, alguém gritando, alguém brigando, e aí ele vai lá pra ver o que tá acontecendo. E aí me fala a verdade. O que normalmente o adulto faz numa situação assim? Se vê nessa situação, ou você já se pegou nessa situação várias vezes, o que você faria? Você iria lá, já separaria, aí às vezes você pergunta, às vezes você não pergunta, ou você já falaria assim: ô Luísa, pode pedir desculpa aqui, porque o que você fez não tá certo. E aí você já dá uma bronca. E ali você já quer ensinar todas as lições. E ali você já quer dar a lição de moral e julgar quem tá certo e quem tá errado. É isso que acontece? E aí uma coisa que eu sempre digo: você resolveu o problema? Sim, você resolveu o problema. Você resolveu o seu problema. Você não resolveu o problema das crianças na inteireza, no todo, no problema real do que está acontecendo. Você resolveu um problema ali superficialmente, mas você não ouviu nenhum lado delas. Você não quis entender. Você não ouviu as necessidades de cada uma. Por que uma empurrou? Por que a outra pegou a boneca? E isso faz toda a diferença no processo. E por que isso faz diferença? Que é nesse momento que a gente ensina as crianças como agir naquela situação. É ali que a gente vai criar laços, é ali que a gente vai aprender com suas crianças. Quando você simplesmente separa a briga ou coloca cada um pro lado, o que elas aprenderam? Elas aprenderam a resolver um conflito ali? Não, elas não aprenderam. Sabe o que elas aprenderam ali? Toda vez que eu tiver um problema, eu posso chorar e gritar, e aí o meu pai ou minha mãe, minha professora vai vir aqui me ajudar. Elas não criaram nenhuma habilidade de resolução de conflitos para que quando aquela situação acontecer novamente, elas vão saber como fazer, não vai precisar ficar te chamando. A gente vai continuar com esse mesmo cenário e a gente vai mudar agora somente a abordagem do conflito. Então você vai imaginar a mesma situação, só que a gente vai fazer de uma resposta diferente. Como que a gente vai ser agora? Em vez do adulto chegar e decidir logo ali, você tá certo, você vai para aquele canto, me dá a boneca, pede desculpa. Ao invés de tomar essas decisões de juiz e julgar ali quem tá certo e errado, o adulto vai convidar as duas para conversar de maneira que elas possam expressar o que estão sentindo e por que elas fizeram. Você vai chegar naquela situação e abrir um diálogo, você vai abrir uma comunicação ali aberta e segura para que as suas crianças elas possam se entender e expressar o sentimento delas e por que elas fizeram isso. Vamos entender a situação. Ali é o momento de ouvir o que está acontecendo de fato. E ali, diante daquele diálogo, daquela conversa, de repente você descobre que a Clara, ela pegou a boneca porque ela queria brincar junto com a irmã. Só que ela não sabia como pedir aquilo, ela não sabia como se expressar, ela não sabia, ela estava com medo. E aí, qual foi a forma que ela achou para poder conseguir o que ela queria? O outro ponto é, você percebe que a Luísa, ela admite que realmente ela não queria emprestar a boneca. E aí ela de propósito foi lá e empurrou a irmã de volta. E com muita raiva. Então você viu aí os dois cenários e você conseguiu entender por que cada uma fez o que fez, né? Só que aí depois de conversas, de entendimentos, no final você vai ver que elas mesmas encontraram uma solução para as duas. Depois de conversar, depois de usar a mediação, que tem as técnicas que você sabe através de outros vídeos, hoje eu não vou entrar nesse assunto aqui. E aí no final elas encontraram solução para elas, porque elas são criativas, elas são inteligentes, elas sabem usar as habilidades delas. O que elas descobriram? Que sempre elas têm que perguntar antes de pegar um brinquedo, porque elas não podem simplesmente pegar, precisa comunicar. E quando tem a decisão mútua, os dois querem, e aí elas brincam. Então assim, no final você viu, nossa, como essas crianças são inteligentes. Olha só, elas chegaram nesse ponto aqui e elas aprenderam com a situação. O que eu quero trazer para vocês é o que está atrás desse segundo cenário, onde o adulto abordou com perguntas ao invés de julgamento. Quanto aprendizado para ser explorado nessa situação.
Muito. E eu vou trazer só 3 aqui para vocês. E vamos citar alguns que eu acho que é muito importante, porque para vocês conseguirem visualizar a importância da mediação na hora de resolver o conflito. Primeiro, quando você abre aquele ambiente seguro para a comunicação expressar o sentimento, você está criando um laço enorme de confiança ali com as suas crianças e além de dar oportunidade para falar com elas sem brigar ou julgar. O que isso quer dizer? Isso abre muitas portas para o relacionamento de vocês. Elas se sentem seguras para poder se abrir, elas se sentem importantes porque você está ali do lado delas, ouvindo. Ali elas vão ver que você não está tomando o lado de ninguém, porque você não está julgando quem está certo e quem está errado, você está ouvindo as duas partes. Isso cria um relacionamento mais forte entre você adulto e as crianças. O segundo ponto é que você descobre quais as áreas das suas crianças que precisam ser melhoradas. Ali você viu que uma criança que empurrou, ela não soube lidar com a raiva dela e ela agiu de uma forma que não é correta. E você viu que uma das duas pegou ali porque ela não soube se expressar. Então você está ali aprendendo as necessidades que as suas crianças precisam ser exploradas. Isso é um gancho enorme para você poder ensinar bons comportamentos, para você explicar quais são as regras da casa ou da sua família, o que pode, o que não pode. Você vai ensinar o respeito de como agir em momentos de raiva e frustração. Olha quanto aprendizado que você pode inserir ali naquele momento de briga, que eu não coloco nem como momento de briga, né? Depois que você entender sobre a mediação, você vai entender que é momento de aprendizado. Eu sempre gosto de lembrar nessa parte, quando as crianças agem de forma errada, que essa parte, quando você está ali no diálogo, conversando, as crianças estão se expressando, não é hora de você ensinar, não é hora de você quiser colocar regras ali, porque não vai dar certo. Você só vai fazer isso depois que o problema for resolvido, tá? No meio do conflito, não é hora para ensinamentos e sermões, tá? Na hora do conflito é hora de ouvir e tentar resolver o problema. Por que não resolve se você quiser ali ensinar, ditar as regras ou dar o seu sermão? Porque ali naquele momento do conflito, da tensão, o cérebro ele ainda não está aberto ou pronto para receber aquilo ali. Porque o que ela quer resolver aquela situação e ela tá cheia de frustração e raiva. Tá com muitas emoções ali naquele momento. Então você trazer, não, você tem que fazer isso, não, você tem que fazer aquilo, ela não vai receber genuinamente. Talvez ela vai falar assim, sim ou não, mas não vai ser genuíno. Ela não vai realmente pegar aquele ensinamento que você está passando. Então, se naquele conflito teve alguma infração de regra que você gostaria de introduzir, você vai fazer isso depois. Foi o que eu falei antes, né? Você vai ensinar que não pode empurrar, você vai falar que não pode morder, você vai ensinar que não pode, e você vai ensinar o que tem que ser feito, mas não naquela hora do conflito, é depois. E o último ponto aqui que eu gostaria de salientar para vocês é a oportunidade de as duas crianças serem ouvidas e compreendidas nas suas necessidades. De fato, naquela situação você deixou elas mesmas descobrirem como resolver aquele problema que é delas, o problema não é seu. Você só foi ali para ajudá-las, porque elas não sabem ainda, elas estão aprendendo a lidar com situações como aquela. Toda vez que as crianças tiverem um problema, lembre-se, o problema é delas e elas precisam achar soluções que atendem a elas. Você vai chegar para ajudar. Por trás disso, nós temos o desenvolvimento das capacidades de resolução de problemas. E isso, gente, é grandioso, isso é poderoso, porque a sua criança ela está se empoderando das ferramentas de resolução de problemas. E ali é óbvio que a gente não pode deixar de citar que está gerando assim empatia entre elas, porque na hora da resolução do conflito eles têm que olhar um para o outro, têm que entender os dois problemas, porque elas conversaram das necessidades, então elas vão achar resoluções para os dois problemas, e isso traz muita empatia pelo outro, que é tão importante hoje em dia no convívio, né? E também no decorrer da nossa vida, não só na infância. E aí agora eu te pergunto, nos dois cenários, um cenário que o pai já chegou e resolveu o problema ali em 2 segundos, e o outro cenário que o pai chegou, conversou, abordou, deixou as crianças conversarem. O que você achou dessas duas abordagens e qual a diferença? Agora eu vou te perguntar uma coisa. Aonde é que gerou aprendizado e conexão entre o adulto e as crianças? Em qual cenário que gerou confiança e segurança em passar por um conflito? Pensa em você lá na sua infância. E aí, onde é que teve um suporte
suporte, para encorajamento, de ajuda e não de julgamento. Eu sempre me coloco lá na parte da infância, quando você tinha um problema e seu pai só ouvia um ou só ouvia o outro, aí você pensava que um era mais querido, que um era preferido. Ah, eu sempre sou errado. Ah, fulano é o sempre bonzinho. E aí, qual a diferença hoje se você tiver um adulto que vai chegar para encorajar a resolução e não para julgar? São atitudes que fazem toda a diferença no processo de crescimento das crianças. É inacreditável. Assim que você começar a utilizar essas ferramentas e fazer isso com elas, você vai ver a diferença logo. Como elas irão lidar com os conflitos a partir do momento que elas adquirem essas ferramentas. Com essas ferramentas, elas vão experienciar muito mais, serão assim experiências incríveis dentro de casa se elas estiverem usando a mediação. E aí elas vão colocando em prática todos os dias. O que acontece, gente? É menos briga, é mais tempo para você adulto, é criança que estão brincando mais do que brigando mais. A forma que irão enxergar e enfrentar o próximo conflito será totalmente diferente, porque essas crianças elas já têm as ferramentas de como lidar. Você as ensinou, olha, na próxima vez que isso acontecer, você já sabe o que é que tem que fazer, né? O que essa história nos ensina? Esses dois cenários. Me diz que muitas vezes a nossa forma de reagir aos conflitos vem de padrões emocionais que aprendemos na infância. Quebra esse padrão que você tinha antes. Hoje, eu te introduzindo a mediação, a internet está cheia de informação boa e eu tô aqui te dando uma informação excelente de graça para você melhorar o relacionamento com as suas crianças, para você melhorar o seu relacionamento com todo mundo através da mediação. A forma como agimos lá no passado já passou, já quebrou. Hoje você tem novas ferramentas para você usar. Às vezes, você tá lá no padrão antigo e nem tá percebendo que você tá fazendo isso ao seu redor, que você nem vê como que você agir com as suas crianças no momento de tensão. E se crescemos ouvindo que um conflito é ruim e que precisa acabar rápido, na vida adulta, vamos fazer a mesma coisa. A gente vai evitar conversas difíceis, nós vamos ignorar o problema, ou a gente vai reagir assim, ó, no impulso e sair falando coisas que não deveria naquele momento tão importante que poderia ser de aprendizado, de conexão, de crescimento. Começa a mudar as atitudes agora. Se crescemos com os nossos pais não nos ouvindo, se crescemos num ambiente com os nossos pais não nos dando ouvido ou só nos julgando e resolvendo tudo ali pra gente o tempo todo, você faz isso, você fica de castigo, você vem pra cá e não trouxe nem um ensinamento pra gente, a gente pode fazer o mesmo e continuar fazendo se a gente não prestar atenção. Então a mediação te ajuda a quebrar esse ciclo. Vamos quebrar esse ciclo na sua família. Quais são os prejuízos disso se você continuar perpetuando esses mesmos padrões? As relações familiares vão se desgastar, as amizades se rompem porque você não sabe ouvir ou você não sabe resolver. No trabalho vai haver desentendimentos e você não vai saber lidar com as situações. As mesmas brigas com o cônjuge sempre vai estar acontecendo e não há uma comunicação. Não há escuta, isso é muito importante. Então, gente, precisamos aprender a escutar de verdade. Precisamos utilizar a comunicação e a escuta ativa para entender as necessidades do outro também. Eu sei, né, que o meu canal é para crianças, né, mas as habilidades da mediação, ela entra muito no mundo adulto também, porque eu trago para que você possa ouvir as crianças, para você entender as necessidades dela, né? Mas isso também vem para a vida adulta, por isso que eu trouxe um pouquinho disso. Começa a ouvir ao invés de apenas querer responder, você vai ver como vai fazer diferença. Assim que a gente começar a praticar a escutar de verdade, vocês vão entender uma das coisas que eu falo aqui no mundo da mediação, que é uma arma poderosa, uma lição poderosa, que é: quanto mais nós ouvimos, mais a gente encontra soluções reais das situações. Então precisamos ouvir. Quanto mais nós ouvimos, mais nós encontramos soluções reais para a nossa vida. Quando eu digo isso, gente, é porque é para ouvir, para entender o próximo e não é para responder. Você ouve com atenção para entender o que aquela pessoa está dizendo. Me fala aqui, você já percebeu que em uma briga estamos mais preocupados em responder do que entender o outro? E, gente, eu me coloco também, tá? Eu tô aqui falando disso, mas eu me pego muito em situações assim. Principalmente quando alguém vai contra a minha ideia. Por quê? O que vem de primeira? Eu tenho que rebater para me defender. Eu não estou querendo de fato ouvir e entender o que a pessoa está falando. Eu quero me defender, defender as minhas ideias e defender o que eu acredito, ao invés de tentar de fato entender. Olha, o que essa pessoa está falando? Talvez faz sentido o que ela está falando. E você, quando você está diante de uma situação que alguém discordou, alguém
foi contra a sua ideia, qual geralmente é a sua reação? Me conta a verdade. Você tenta entender o ponto de vista daquela pessoa sem julgar, ou logo já quer discutir ali e justificar o seu lado, porque o seu lado é mais importante, ou o seu lado é certo, ou o jeito que você vê é o lado melhor? Como que você lida com isso? A mediação, ela ensina algo diferente pra gente. Primeiro a gente vai ouvir e depois vai falar. Primeiro a gente vai escutar, entender, para depois falar. E isso com as crianças também, tá, gente? O foco é criança, mas eu estou fazendo aqui uma abordagem para todo mundo. Porque, gente, quando a gente ouve de verdade, nós conseguimos encontrar soluções que beneficiam a todos. Então, assim, eu ouvi, eu entendi o lado dele, e aí se a pessoa fizer a mesma coisa, nós dois vamos conseguir encontrar soluções que atendem às nossas necessidades. Por isso a importância de ouvir. O tanto que a gente fala sobre empatia, né? Mas a empatia não é concordar com o outro não, tá? É conseguir enxergar a situação pelos olhos da outra pessoa. Então, quando você ouve, você tá tentando se colocar no lugar do outro e tentar, nossa, o que eu posso fazer para ajudar ele? E isso vai mudar tudo, isso muda toda a história. E é dessa forma que usamos a mediação para ensinar as crianças a resolverem os próprios conflitos, ensinando a empatia e a comunicação para que elas possam se expressar, para poder ajudar e trazer soluções para as duas partes. Só que muitas vezes nós adultos precisamos aprender primeiro. A gente não sabe. Por isso que o Mediadores Mirins, ele capacita pais e professores a ensinar as crianças as técnicas da mediação para que as próprias crianças sejam os mediadores de seus conflitos. Que mágico isso, gente. Isso é poderoso. Quando você tiver uma criança que tem as habilidades da mediação, você vai estar assim convivendo num ambiente completamente diferente que você nunca tinha visto. E o que acontece quando ensinamos as crianças a mediar conflitos desde cedo, desde pequenininho? São crianças que vão crescer sabendo negociar, elas vão saber se comunicar melhor e criar relações muito mais saudáveis por onde ela está, seja em casa, seja na escola, seja no parquinho, seja com os primos. Elas não vão carregar aquela mentalidade de ou eu ganho ou eu perco, ou meu pai não vai me ouvir, eu vou ficar de castigo. Eu não posso falar o que aconteceu. Então, suas crianças vão crescer de forma diferente, porque você está introduzindo algo novo. Você está quebrando o ciclo que veio lá do seu passado. Deixa suas crianças evoluir para a próxima geração também. Na mediação, como a gente usa muita empatia, não vai ter aquela coisa, eu quero que ele se dê mal e eu que vou ganhar isso aqui, ele que vai ficar de castigo. Não, porque nós vamos usar a empatia. Porque através da mediação a gente trabalha para que todos possam ganhar. Isso aí tem até um termo chamado win-win, que eu posso falar disso em outro vídeo. Mas aí, vamos continuando. Agora imagina o impacto disso no dia a dia da criança e ainda mais na vida adulta, que para quando ela vai crescer. O que você acha que vai acontecer na vida adulta dessa criança que foi introduzida a mediação? Os conflitos em família serão resolvidos com mais respeito. Os profissionais que crescerem, elas serão profissionais muito mais colaborativos e empáticos. Os relacionamentos dessas crianças, quando se tornarem adultos, vão ser mais saudáveis. A mediação, gente, ela não vai separar só as brigas ali das crianças, não. Ela muda a forma como lidamos com todas as relações da nossa vida. Por isso que a mediação é tão poderosa. E eu tenho, assim, paixão de falar disso, porque depois que eu conheci a mediação, eu queria sair falando pra todo mundo, porque é incrível e resolve. Se você pudesse mudar a forma como você lida com os conflitos, como seria a sua vida se, em vez de reagir no impulso, como talvez normalmente é, você soubesse mediar qualquer situação de tensão? Você acha que é possível você usar a mediação nesses momentos de desentendimentos ou tensão? Então é para isso que eu quero te lançar um desafio. Nos próximos dias, eu gostaria que você abordasse os conflitos das suas crianças de forma diferente. Depois que você assistiu esse vídeo, gente, vamos lá e vamos intervir da melhor maneira com as crianças. Ao invés de tentar resolver rápido, julgar ou colocar de castigo ou dar uma bronca, vocês vão escutar de verdade e colocar as crianças para se expressar livremente, sem julgar as atitudes delas. Deixa elas conversarem e decidirem a solução pelo problema delas. O problema é delas, lembra disso. Depois de um tempo que você utilizou lá, eu quero que você reflita como que a interação de vocês está, se houve alguma mudança, como que a simples escuta ativa impactou a conversa do relacionamento de vocês. Tá fazendo diferença você usar
a mediação no dia a dia? Se caso você topar esse desafio, eu quero que você depois volte aqui nesse vídeo, tá? E comenta lá embaixo nos comentários como que foi a experiência. Vai ser muito importante para mim saber como que tá sendo para você. Eu quero saber se você vai conseguir perceber algo de diferente na forma como os conflitos estão sendo resolvidos ali dentro da sua casa ou na sala de aula. Como que o relacionamento de vocês está sendo, se os conflitos diminuíram. É isso que eu preciso saber de vocês. Volte aqui e comente. E claro, não posso deixar de falar que se esse conteúdo fez sentido para você, se você gostou, se agregou na sua vida, curte esse vídeo aqui. Eu estou nova aqui no canal, então se inscreva aqui para você aprender mais sobre a mediação no mundo infantil e como que você pode transformar os conflitos em oportunidades, gente, de crescimento e conexão ali no seu ambiente, seja na sala de aula ou seja dentro de casa. E para fechar, uma última coisinha aqui para vocês, tá? Para a gente se aprofundar um pouco mais sobre esse tema que eu adoro, no próximo vídeo eu vou te explicar os diferentes tipos de resolução de conflitos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre... Vocês já ouviram falar do win-win ou lose-lose? Ganhador e perdedor e perdedor. Não vou falar muito não, vou deixar pro próximo vídeo. E eu também vou falar sobre os 5 estilos de resolução de conflito. Qual é o seu estilo na hora de resolver um conflito? Então, se você quer entender melhor como essas abordagens influenciam a forma como a gente lida com os problemas, eu quero que você não perca o próximo vídeo, tá? Que eu vou explicar os 5 estilos de resolução de conflito. Hoje foi só para você entender qual é o seu estilo, o que você pensa sobre o conflito, como que você lida, você se retrai, você é impulsivo, o que você faz? Então, no próximo vídeo eu vou explicar os 5 estilos e você vai poder se identificar com algum. Então, para você não perder esse vídeo, na semana que vem, ativa as notificações aqui e fica ligado nesse vídeo maravilhoso que tá vindo aí semana que vem. Até a próxima e não esqueça de entrar lá no nosso site mediadoresmirins.com e saber mais sobre esse mundo da mediação infantil.